Fala, torcedor do Furacão, tudo bem? O Atlético acertou a contratação do lateral direito Bruno Peres. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o atleta. Quem é, como ele atua. Eu acho que o principal, o que você tem que saber, como foi a sua última temporada. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bruno Peres está com 33 anos. Revelado pelo Audax, o atleta se destacou no vice-campeonato paulista de 2012 para o Santos. Naquela altura, ele era titular do Guarani. E aí, logo depois desse destaque do atleta, desse boom, o Santos foi e o contratou. Os torcedores, conversando com torcedores santistas, muitos dividem opiniões referente ao Bruno Peres. Alguns diziam que ele era bom jogador e que o time acabava não facilitando o jogo dele. Outros não gostavam da sua capacidade defensiva. E isso é muito importante. Espero que você fique até o final para entender um pouco mais de como ele atua. Fato é que ele acabou não dando certo no Santos. Foi aí que ele se aventurou na Europa. Foi para a Itália, jogou no Torino e também logo depois na Roma. Disputou Liga dos Campeões da Europa, que dá para considerar o que a gente... dá para fazer um paralelo com a Libertadores aqui do nosso futebol sul-americano. E ele também jogou a Liga Europa, que fazendo novamente esse paralelo, dá para comparar com a Sul-Americana. Em 2018, ele retornou ao Brasil, jogou no São Paulo e também no Sport, mas novamente dividiu opiniões, alguns gostaram, outros não, e ele foi se aventurar na Europa mais uma vez. Desde 2021 estava no Trabzonspor da Turquia, quando em abril desse ano ele teve o seu contrato rescindido pela equipe turca. E isso também é muito importante que você entenda. O motivo que eu vou te contar um pouquinho mais para frente. Ele não entra em campo desde o dia 16 de abril deste ano. O atleta chega nesta quarta-feira lá em Curitiba para realização de exames médicos e assinar de fato o contrato com o Furacão e ser anunciado como novo reforço dessa lateral direita. E as suas últimas 2 temporadas que foram lá no futebol turco, lá no Trabzonspor, não foram boas. O atleta teve muita dificuldade, porque conviveu com lesões. De 2021 até 2023, que foi o seu período lá na equipe turca, ele teve pelo menos 5 lesões diferentes. E só para ter uma ideia de que é algo recorrente na carreira do jogador, desde 2015, então nos últimos 8 anos, o Bruno Peres teve pelo menos 12 lesões diferentes. Em 2022, e isso é muito importante você saber, o jogador teve uma ruptura no tendão de Aquiles. Ficou mais de 6 meses sem atuar. Logo depois ele teve uma lesão no ombro e teve alguns problemas musculares. Na temporada de 2021-2022, ele até jogou bastante, né? No Campeonato Turco, disputou 27 partidas. Acabou campeão daquele ano, foi campeão turco pelo Trabzonspor. Já na última temporada, que foi de 2022-2023, ele disputou apenas 7 partidas no Campeonato Nacional. Contando todas as competições, foram 11. E ele teve o seu contrato rescindido em abril. Claro que oficialmente, né, o seu contrato não foi rescindido por conta das lesões que ele teve. Mas há informações de jornais locais, de jornais da Turquia, que dizem que o principal motivo que fez o Trabzonspor rescindir o contrato com o brasileiro foi por conta das lesões que o atleta tinha e que ele não poderia mais atuar. Mais uma vez, não é oficial, mas alguns jornais dizem exatamente isso. O Bruno Peres sempre se caracterizou por ser um lateral de muita força física. Então ele sempre teve essa capacidade, essa velocidade também, esse arranque para chegar ao fundo, para fazer o cruzamento, né? Ele sempre teve essa presença ofensiva.
na Roma, no Torino, em alguns momentos, inclusive, os técnicos utilizavam um sistema com 3 zagueiros para liberar o que o Bruno Peres tinha de melhor, que era essa chegada ao fundo. E aí ele tinha menos responsabilidade defensiva. Por outro lado, o seu grande problema ao longo da carreira sempre foi de fato defensivo, né? Ele sempre deixou espaços, em alguns momentos ele não tinha um atleta para cobrir o espaço deixado nas suas costas, né? Então, ele teve alguns problemas de posicionamento. É claro que na Europa ele conseguiu dar uma certa melhorada nesse quesito, né? Ele conseguiu evoluir. Aqui no Santos, principalmente, ele tinha muitos problemas graves defensivos, mas ele foi melhorando sim ao longo da sua carreira. Mas de fato o seu ponto forte não é esse. O seu ponto forte sempre foi dar esse apoio ao ataque, principalmente com a sua velocidade, sua capacidade de conseguir chegar ao fundo. Só que, vocês se lembram que na última temporada, nessa de 2022, 2023, eu disse que o atleta jogou muito pouco? E aí, você reparando o campinho, o mapa de calor do jogador, você consegue perceber que ele não conseguiu chegar ao fundo, né? Você vê que ele dá amplitude para o time, que ele pisa na linha lateral, ele abre, ele espaça o campo, mas na última temporada, apesar de ter sido poucas partidas, ele não chegou tanto ao fundo. Não sei se é por conta da sua capacidade física, se por conta das lesões ele acabou perdendo isso, ou se era uma recomendação do técnico, né? O técnico a gente pode imaginar que ele disse para o Bruno Peres segurar um pouquinho, não dar esse apoio tanto pelo fundo, porque poderia ter um atacante que pisasse na linha lateral, e aí não faria sentido eles ocuparem o mesmo espaço. Não sei se foi por um quesito, por uma questão, ou se foi pela outra. Fato é que o atleta na última temporada não conseguiu ter o que ele tem de melhor. Mas é uma contratação por característica de um lateral que se encaixa perfeitamente no que o Atlético tem nas últimas temporadas. Não só pelo lado direito. Kelvin, o Maddison, principalmente, que hoje são os 2 laterais direitos do elenco, são laterais com essa capacidade de chegar ao fundo, de fazer o cruzamento, de dar o apoio. O Maddison, inclusive, tem problemas defensivos graves, mas entrega jogo aéreo e entrega isso que nós falamos. O Kelvin é a mesma coisa. E o Bruno Peres tem exatamente essa característica. Pode-se imaginar o Wesley Carvalho utilizando o sistema com 3 zagueiros para liberar de fato esse lateral, Kelvin, Maddison, Bruno Peres pela direita. Contra o Goiás, o Wesley já fez isso, segurando um pouquinho o lateral esquerdo, o Esquivel, fazendo o Coelho dar a amplitude pelo lado esquerdo, pisando na linha lateral. E pelo lado direito, o lateral, o ala, fazendo essa função. E não só pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo também, né? Por característica, o Atlético tinha o Abner, o Pedrinho, que há suspeita de manipulação, de envolvimento na manipulação de resultados. Ele teve seu contrato rescindido. O próprio Fernando também tem essa capacidade. Se a gente voltar um pouco mais atrás, o Renan Lodge. São 4 laterais de ter essa capacidade de chegar ao fundo, de ter força física, de ter velocidade. Eu imagino sim que o Atlético pode mudar um pouquinho do Esquivel fazendo como um terceiro zagueiro. Ele que no União Santa Fé já jogou como um zagueiro realmente, canhoto. E pode liberar esse lateral, esse ala pelo lado direito. Pode ser o Bruno Peres, o Kelvin e o Maddison. A minha opinião é que se ele estiver bem fisicamente, se ele não estiver sentindo, se ele estiver em plenas condições, eu acho que ele tem capacidade de ser titular. Eu acho que é um cara que vai agregar e vai ajudar bastante. Mas o principal ponto é, quem garante que o atleta vai estar bem? É claro que ele vai passar por exames médicos e eu não estou aqui querendo colocar em xeque a capacidade dos médicos, enfim, das pessoas que vão realizar esses exames médicos no atleta. Mas será que ele está 100%? Tantas lesões que o jogador acumula, principalmente nas temporadas lá no futebol da Turquia. Então, é uma dúvida que o torcedor tem que ter essa dúvida, mas claro, sempre confiando aí na capacidade dos profissionais que hoje o Furacão tem. Eu tenho dúvidas, mas espero que ele consiga estar bem, consiga ajudar bastante o Furacão. Se tiver, sem dúvida alguma, vai ser um cara muito importante. E aí, rapaziada, o que você achou? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.